A dívida pública do Brasil ultrapassou recentemente a marca simbólica e extremamente preocupante dos 10 trilhões de reais. Esse valor representa cerca de 78,6% do PIB nacional, e não é apenas um número isolado. Ele reflete uma tendência contínua e acelerada de crescimento do endividamento brasileiro. Desde o retorno de Luiz Inácio Lula da Silva ao governo, economistas, instituições financeiras e especialistas em contas públicas têm demonstrado crescente preocupação com a trajetória fiscal do país, questionando quanto tempo essa equação poderá se sustentar. Embora o governo registre superávit primário em alguns meses, esse resultado tem sido insuficiente para conter o avanço da dívida total. Isso acontece porque o superávit primário não considera o pagamento dos juros. Os juros no Brasil continuam entre os mais altos do planeta, ou seja, mesmo quando o governo arrecada mais do que gasta em determinadas áreas, o peso dos juros é tão grande que acaba anulando qualquer movimento positivo. Além disso, despesas obrigatórias continuam aumentando, como os gastos com previdência, benefícios sociais, reajustes na máquina pública e demandas crescentes em setores essenciais, como saúde e educação. Críticos da atual gestão afirmam que parte dessa deterioração fiscal se deve ao aumento recorrente de gastos e à ausência de reformas estruturais capazes de reequilibrar as contas. Eles argumentam que políticas públicas muito expansivas, aliadas à dificuldade do governo em cortar despesas, criam uma percepção negativa no mercado financeiro e comprometem a credibilidade do país. Na visão desse grupo, o Brasil corre o risco de caminhar para um cenário de falência fiscal, no qual a dívida se torna tão alta e tão difícil de administrar que afeta diretamente a confiança, os investimentos e o funcionamento da economia. Por outro lado, diversos economistas defendem que a situação não pode ser explicada apenas pelas decisões da gestão atual. Eles lembram que o Brasil carrega problemas de longo prazo que atravessam vários governos, de diferentes orientações políticas. Entre esses problemas estão a baixa produtividade nacional, a falta de modernização administrativa, o sistema tributário extremamente complexo e a dificuldade histórica de controlar gastos obrigatórios. Além disso, fatores externos, como incertezas globais, conflitos internacionais, desaceleração econômica mundial e juros altos em grandes economias também criam pressões sobre países emergentes, incluindo o Brasil. Além disso, é importante entender que a situação fiscal não afeta apenas os números do governo, ela impacta diretamente o cotidiano de cada brasileiro. Quando a dívida cresce e os juros continuam altos, o crédito para o consumidor fica mais caro. Isso significa que financiar um carro, comprar uma casa, investir em um pequeno negócio ou até parcelar produtos simples do dia a dia se torna mais difícil e mais pesado para o bolso. Tudo fica mais caro porque o risco aumenta e o mercado reage cobrando taxas maiores. O governo, por sua vez, afirma que a situação requer paciência e visão de médio prazo. A equipe econômica destaca medidas como o novo arcabouço fiscal, o esforço para aumentar a arrecadação sem elevar impostos diretamente e iniciativas para estimular a atividade econômica. A aposta é que, com essas ações, a dívida pública possa se estabilizar ao longo dos próximos anos. No entanto, a grande dúvida permanece. Essas iniciativas serão suficientes diante do ritmo acelerado de crescimento da dívida? Especialistas alertam que, mesmo que o cenário não seja de colapso imediato, a trajetória atual pode gerar vários efeitos colaterais. Quanto maior a dívida, maior é o risco percebido pelos investidores. Isso faz com que o governo tenha que pagar juros ainda mais altos para financiar suas necessidades e rolar a dívida já existente. Juros altos também afetam diretamente as empresas, que passam a investir menos, contratar menos e produzir menos. E isso, por sua vez, impacta o crescimento econômico, a geração de empregos e o poder de compra da população. Outro ponto importante é que uma dívida elevada reduz drasticamente a capacidade do governo de investir em áreas essenciais. Quanto mais dinheiro é direcionado ao pagamento de juros, menos sobra para a infraestrutura, saúde, educação, segurança, programas sociais e políticas de desenvolvimento. É como se a economia ficasse presa em um ciclo difícil de quebrar. A dívida cresce, o país perde margem de manobra, o crescimento desacelera e, com isso, a arrecadação também diminui, o que torna ainda mais difícil reverter o problema. E tudo isso nos leva à pergunta central desta discussão: de quem é a culpa? Seria a responsabilidade exclusiva da gestão atual e das decisões políticas recentes? Ou estaríamos diante de um problema estrutural, construído ao longo de décadas e agravado por fatores econômicos globais que fogem ao controle de qualquer governo? Talvez a resposta seja uma combinação de tudo isso. Escolhas políticas, limitações históricas e pressões externas se juntam para formar um cenário complexo e desafiador. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você realmente acha que está impulsionando essa dívida gigantesca? Comenta aqui embaixo.
E não esquece de se inscrever no canal para continuar acompanhando.